Gênesis 4 é o capítulo, versículos 1, 2, 3 e o 4. Aleluia. Quando se encontraram, amém? O texto diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Apenas até aqui é o texto para nós meditar alguns minutos na palavra de Deus. Você já me escutou bastante hoje, mas me suporte alguns minutinhos ainda mais, que eu tenho uma mensagem de Deus para nós refletir juntos nessa noite, nesse entardecer. E eu estava imaginando o que ministrar, o que pregar no culto de hoje. Me vieram vários textos ao coração, mas esse texto ele ficou pulsando forte dentro de mim, porque todo início de ano, eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente projeta a vida, a gente projeta o futuro, a gente desenha aquilo que espera acontecer conosco durante o ano. É o momento de renovar os propósitos, é momento de realinhar algumas coisas que durante o ano a gente vai deixando um pouquinho de lado. E começo do ano é quando a gente proposita fazer regime. Eu não propositei, mas é quando alguns realinham fazer o regime que durante o ano foi se acabando. Durante o ano a gente vai esquecendo às vezes de alguns propósitos, e chega no início do ano, ou no findar do ano, chega no momento de passagem de ano, a gente começa a olhar para trás, ver o que passou, olhar para frente, ver o que espera encontrar, e a gente realinha propósitos, e a gente diz: o início de 2024 eu tinha prometido fazer isso, terminou o ano e eu não consegui, fui cansando. E aí sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a dar desculpa dos propósitos não cumpridos. A gente começa a achar algum motivo para justificar aquilo que nós propositamos e que nós deixamos ficar em falta. Eu não emagreci porque o Richard me convida toda semana para ir jantar na casa dele. Eu não emagreci porque todo mês tem um encontro de um departamento. E a gente começa a dar desculpa, e a culpa é sempre de alguma coisa que não é nossa. A culpa é sempre de algo que é externo, que não é meu. Mas aí chega o final do ano e a gente começa a reafirmar os propósitos, dizer: não, agora vai dar certo, agora eu vou fazer assim, agora eu vou conseguir colocar em prática, porque aliás, o coração do ser humano ele é seletivo, e eu nunca sou pior do que o outro, não. Sempre quando eu estou em algum lugar, eu sempre sou melhor do que o outro. Por mais que a gente diga: mas olha como aquele canta bem, olha como aquele prega bem, olha como aquela pessoa é uma pessoa bonita.
Olha como ele é uma pessoa que se deu bem na vida. Por mais que a gente encontre motivos para elogiar alguém, a gente sempre coloca um mais no final. Já parou para pensar nisso? Olha como ele canta bem, mas ele força muito a voz, né? Olha como ele se deu bem na vida, mas se fosse eu faria diferente isso que ele fez. Olha que casa bonita que ele construiu, mas é uma pena que ele não fez a cozinha lá. Nós sempre temos alguma coisa para dizer. Eu faria melhor, eu desenvolveria isso que ele faz, eu desenvolveria melhor, pelo nosso coração seletivo, pelo nosso coração falho e humano, de achar que somos, que conseguimos, que fazemos. E isso na vida espiritual, quando a gente começa a colocar a nossa vida de acordo com a Bíblia, que eu não posso pegar a Bíblia e tentar encaixar a Bíblia de acordo com a minha vida, não, é a minha vida que tem que estar de acordo com a Bíblia. Não é a Bíblia que precisa se encaixar nos meus moldes, é eu que preciso me moldar à vontade perfeita de Deus. É por isso que tem muitas pessoas que tentam e não conseguem, é por isso que tem muitas pessoas que oram, que clamam e não recebem. O apóstolo Tiago deixa registrado lá na sua carta, quando ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você já pensou nisso? Que tem vezes que a gente pede coisas que nós desejamos, que nós queremos, que aos nossos olhos é perfeito, que aos nossos olhos é muito bom, mas o Tiago escreve dizendo que às vezes nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Será que você consegue avaliar algumas coisas que você pede mal? É difícil. Pensa nisso comigo agora. É difícil avaliar alguma coisa que eu pedi mal. O que eu pedi era bom para mim, como que eu vou pedir alguma coisa ruim para mim? Mas a Bíblia está dizendo que existem momentos que a gente pede e não recebe porque pedimos mal. É que nós tentamos colocar a vontade de Deus dentro da nossa vontade. Mas o Senhor te trouxe aqui neste encontro, o Senhor te encontra nesta mensagem para te fazer lembrar que a vontade dEle é melhor que a tua, que a vontade dEle é perfeita e a tua não é, que a vontade dEle é santa, é agradável ao olhar dEle, e se você se colocar no centro da vontade dEle, você vai ser abençoado, você vai ser feliz, você vai ser completo, porque a vontade de Deus é tudo que nós precisamos. Eu não preciso que a vontade de Deus seja conforme a minha vontade. Eu não preciso que a vontade de Deus entre de acordo do meu querer, mas eu preciso entender que a vontade de Deus, ela é perfeita. Mas como perfeita? Se o Senhor não tem me feito ser vitorioso do jeito que eu quero, é porque o que Ele tem preparado é muito maior, é muito melhor, não existe mais excelente. O que é excelente, mas deixa eu dizer, o que Ele tem preparado para você é muito mais excelente do que aquilo que você aguarda receber do Senhor, porque Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe como vai ser depois dessa noite, Ele sabe quais serão as lutas que te encontrarão, e se você está passando por um problema hoje, é para que a tua musculatura espiritual seja fortalecida, para que no dia de amanhã, quando você precisar lutar com as armas espirituais, você esteja pronto para vencer, tal como fez Davi. Você vê Davi falando no texto que ele tinha matado o urso e o leão? Você vê Davi chegando em casa e contando para os seus pais, para os seus irmãos, dizendo: rapaziada, vocês nem imaginam o que aconteceu hoje. Nadab, Eliabe, você nem imagina o que aconteceu hoje lá no pasto. Rapaz, eu estava cuidando do rebanho e de repente veio um leão e eu matei. Não, você não vê o Davi contando história para a família.
Você não vê o Davi se vangloriando. O Davi que já tinha sido ungido rei de Israel. O Davi que já tinha sido escolhido por Deus, que até o Samuel errou. Até o Samuel queria escolher os bonitos ao olhar do Samuel. E Deus disse: calma lá, Samuel, segura um pouquinho, que aquele, oh aleluia, aquele a quem eu tenho escolhido ainda não chegou, Samuel, porque eu não vejo como tu vês, Samuel. Quem diria que o Davi seria escolhido, hein? Quem diria que o Davi seria aquele que Deus olhou e disse: é esse o rei? Não, Samuel olhou bonito, Samuel olhou forte, porque ele já tinha ungido Saul anteriormente. E a Bíblia diz que dos homens, do ombro para cima, o Saul era aquele que se destacava. Quando Samuel chega lá na casa de Jessé, com certeza ele já vai vendo um forte, um bonito, um moço alto. Mas Deus diz: Samuel, eu não vejo como você vê, porque eu vejo o coração. O Senhor te traz a este encontro para que o teu coração seja aprimorado, colocado no centro da vontade dEle. Talvez você esteja dizendo para você: pastor, eu comecei o ano perdendo, pastor, eu comecei o ano regredindo, pastor, eu comecei o ano desacordo com a minha vontade, eu queria estar melhor. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: coloca o teu coração no centro da minha vontade, coloca a tua vida no centro da minha vontade, porque eu sei o que é melhor para você. Mas nós, humanos, sempre olhamos o outro como errado. Eu sempre conseguiria fazer melhor. Nós sempre temos o prazer na derrota de alguém. Ah, não, pastor, que é isso? Não. Longe de mim ter prazer na derrota de alguém. Quando vê aquela notícia assim, daquele amigo, daquele conhecido, daquele assim que um dia fez mal contra você, sabe? Aquele amiguinho da escola que um dia roubou o teu caderno, a tua caneta, e aquilo ficou marcado no teu coração para sempre, e um dia algo mínimo que era desprezível ficou guardado no teu coração, e de repente você ouve a notícia: olha, coitado do fulano, aconteceu isso. Você até pode dizer: tadinho, mas lá por dentro, bem feito. Aqui se faz, aqui se paga. Olho por olho, dente por... É o código de Hammurabi que muitas vezes quer voltar ao nosso coração para nós colocar em prática algo que é contrário à palavra de Deus. Não deixe que o mundo molde a nossa fé, não deixe que o mundo molde a nossa existência, não deixe que o mundo molde os nossos passos, mas deixe que o Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso, te conduza, te leve em segurança e te faça ser alguém que desfruta da perfeita vontade de Deus. Deixa eu correr. Caim fica com inveja de Abel. Caim fica com inveja de Abel porque Deus atentou para a oferta do Abel. Pensa comigo, com certeza você já ouviu isso. Qual é mais difícil? Ser um lavrador da terra ou ser um pastor de rebanhos? A Bíblia diz que Caim era lavrador. Ele preparava a terra, ele arava a terra, ele fazia os buracos, as covas para plantar. Ele precisava ir lá com a enxadinha, tirar a erva daninha, tirar o mato que vinha junto na plantação. Ele precisava regar, ele precisava tirar lá os insetos que vêm para destruir a plantação. O Caim tinha que trabalhar o dia todo e todo dia cuidando da plantação. O Abel trabalhava também, mas comparando com o trabalho do Caim, era um pouco mais tranquilo.
porque os animais caminhavam com as próprias pernas. O Abel dizia: ei, aqui, vamos, vamos, e levava o gado para um lado para pastar, e puxava as ovelhas e vinha guiando as ovelhas e levava para tomar água, enquanto Caim estava lá plantando, Caim estava lá arando a terra. O trabalho era muito mais pesado. Aí os dois preparam a sua oferta. A Bíblia diz que o Caim prepara da terra algo que ele tinha plantado, algo que ele tinha regado, algo que ele tinha preparado. E a Bíblia diz lá no versículo 3, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É algo que ele tinha trabalhado duro para plantar, para fazer nascer, para cuidar da terra. E aí a Bíblia diz que Abel trouxe dos primogênitos uma ovelha, as suas ovelhas e da sua gordura. O trabalho mais difícil tinha sido do Caim. Aí parece que Deus, e eu coloquei o título nessa mensagem que você vai entender, eu coloquei o título nessa mensagem dizendo: de que lado Deus está? Parece que o trabalho de Caim era o mais difícil. Parece que o trabalho de Caim era aquele que deveria ser mais valorizado, porque foi mais trabalhoso. Ele teve que se cansar mais preparando a terra para plantar, para a terra dar o fruto, e levou para o sacrifício. Parece que o trabalho do Abel foi mais tranquilo. As ovelhas geraram, ele pega um primogênito das ovelhas, ele pega um animal escolhido, mas é um animal que ele estava cuidando, que ele estava apenas direcionando para comer, para tomar água. Parece que o trabalho do Abel era mais simples. E aí a Bíblia diz que quando eles apresentam a oferta ao Senhor, Deus atenta. O que a Bíblia diz? Para Abel e sua oferta. Deus atentou antes para o ofertante do que para a oferta, porque para Deus, o valor que vai ser empenhado, o valor ao olhar humano, ele não é discutido. Lembra daquela viúva que chega no templo, oferta, e Jesus faz uma pergunta dizendo: quem foi o que maior ofertou aqui neste momento? E alguns ficaram olhando e dizendo: foi aquele grande empresário que trouxe talvez um grande rebanho, foi aquele grande lavrador que trouxe uma grande plantação. E aí Jesus diz: não, foi aquela senhorinha, aquela velhinha, aquela senhorinha que é desprezada, que ela deu poucas moedas, mas como, Senhor, o que ela deu era tão pouquinho. Aí eu posso ver Deus nos céus, e eu fico imaginando Deus nos céus, olhando para os homens, pensando isso e dizendo: é porque você não vê como eu vejo, porque eu vejo que está dentro do coração, e dentro do coração daquela ofertante estava uma oferta completa, entregando tudo que ela tinha. E Deus, por isso que Deus não conta, Deus não soma aquilo que nós somamos com o nosso olhar, mas Deus atenta primeiro para o coração. Quando Deus vê Abel e a oferta, Deus recebe a oferta de Abel, mas primeiro o coração de Abel foi valorizado. Mas tá bom, o tempo passa, Caim mata o Abel. Primeiro homicídio, a primeira atrocidade, a primeira tragédia que acontece na raça humana. Caim mata Abel. E agora, deixa eu te perguntar de novo: de que lado Deus está? Pastor, Deus está do lado de Abel. Afinal, Deus aceitou a oferta de Abel. Deus recebeu como cheiro suave o sacrifício de Abel. E o Caim foi lá e matou ele. Deus defendeu Abel. Sim. Mas aí, ao nosso olhar, o Caim fica como alguém que jamais seria perdoado, não é mesmo? Nós não ficamos olhando para o Caim com um olhar de desprezo? Lembra que nós temos o nosso coração seletivo?
Nós seres humanos ficamos olhando para o Caim como alguém que deveria ser desprezado. Ele matou o pobre coitado do Abel. Ele deve ser desprezado, ele deve ser lançado fora, ele nunca deve ser perdoado. Mas aí lá vem Deus com a sua bondade, com a sua misericórdia, e é por isso que nós estamos aqui, porque a bondade dele está sobre a nossa vida, porque eu não sou melhor do que Caim, você não é melhor do que Caim. Se nós estamos aqui é porque a bondade de Deus se revelou sobre nós. Aí a Bíblia diz que Deus se apresenta a Caim e diz: ei Caim, aonde está o teu irmão? E aí lá vem o Caim dizer: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Ainda é desaforado, ainda é desbocado contra Deus, mas Deus vai dizer: Caim, o sangue do teu irmão está clamando para mim desde a terra. Por que que você fez isso? Agora você vai ser maldito. E na sequência do texto a gente vai ver Caim dizendo: Senhor, todo aquele que me encontrar vai me matar. Eu vejo Caim arrependido, eu vejo Caim entrando na realidade daquilo que ele tinha cometido, e ele sabia que o homem era mau, que o ser humano era mau, e ele disse: Senhor, qualquer que me encontrar vai me matar. Aí o que Deus diz para ele? Se fosse eu tinha dito para o Caim: mas que te mate mesmo, você matou o teu irmão. É isso que você merece, porque você matou o Abel, que não tinha culpa nenhuma. É isso que você merece, porque você não tem coração. Esse é o nosso coração humano, apontando erros, apontando falhas, apontando defeitos, sendo sempre melhores do que os outros. Mas daí Deus continua conversando com Caim, e ele que é riquíssimo em misericórdia, ele que é infinito em amor, ele diz: Caim, tá bom, aquele que te matar vai ser condenado 7 vezes ainda, da forma que você foi condenado. E a Bíblia diz que Deus coloca um sinal em Caim, para que ninguém matasse Caim. E lá vem a pergunta, que é o título da mensagem de novo: de que lado está Deus? Deus agora está defendendo Caim. Deus agora colocou um sinal em Caim, para que ninguém matasse ele. E tem aqueles dias que a gente está meio ruim da fé. Tem aqueles dias que a gente está meio ruinzinho, né? Aí às vezes a gente chega quase a pensar: Deus está errado. Deus está errado fazer isso. Aonde já se viu Deus defender o Caim, que matou o próprio irmão? Aí vem Deus com a sua doce misericórdia e começa a nos fazer lembrar que um dia eu também pequei, que um dia eu também matei, que um dia também alguém precisou ir à morte pelos meus erros. Aquele não tinha culpa, aquele não tinha erros, aquele não tinha nenhuma mancha, e o nome dele era Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele foi, se entregou, ele se tornou maldito por nós. Então nós temos culpa também, porque a culpa ele levou sobre si. Quando eu fico me lembrando disso, eu começo a entender que eu sou igual ou pior do que Caim. E se eu estou aqui é porque a misericórdia de Deus, a mesma que protegeu Caim, é a mesma que me encontra, é a mesma que me abraça, é a mesma que me dá a oportunidade de levantar as mãos e dizer: obrigado, Jesus. Preciso caminhar para o final, mas está gostoso. E aí eu me lembro, para nós encerrar, de uma situação parecida que passa Abraão e Sara. Aliás, essa situação de Abraão e Sara aqui, olha, a gente chega a dar umas risadas se for pensar nisso. Isso dá uma bela de uma palestra de casais. A Bíblia diz que Deus tinha prometido para Abraão e Sara que eles seriam pai de nações. Só que eles não tinham filho.
Olha que Deus que gosta de fazer confusão, né? Que Deus que gosta de contradizer a realidade humana, né? Mas é verdade. Olha para as tuas promessas que Deus fez na tua vida. É só Ele que pode fazer cumprir, porque a tua realidade é contrária a tudo aquilo que Deus prometeu. Os homens são contrários a você. Eu entendo que Deus está me usando para falar com alguém aqui nessa noite. Existe um complô, existe reuniões de homens que são contrários à tua nomeação. Existe reunião de homens que são contrários ao teu nome, por mais que seja teu direito, por mais que seja a tua herança, por mais que seja você que deva ser a quem dá sequência. Existe reuniões de homens contrários, mas aí Deus te traz aqui nessa noite, Deus te traz aqui neste momento para te fazer lembrar que a promessa quem faz é Ele quem vai se fazer cumprir, porque Deus vai despedaçar o arco, Deus vai e quebra as cadeias, Deus vai e desfaz a reunião, Deus vai e desfaz o complô, porque Ele faz cumprir a promessa na vida de alguém. Abraão e Sara estão lá, vivendo no centro da vontade de Deus. Eles não estão fora da vontade de Deus. Eles saíram da sua terra, da sua parentela, e eles foram para o lugar que Deus tinha determinado, era peregrinação. Eles estavam no centro da vontade de Deus, e de vez em quando Deus chegava e confortava o coração de Abraão e Sara e dizia: Abraão, você vai ser pai de multidões. Eu fico pensando que Abraão chorava naquele culto que Deus falava com ele. Eu fico pensando que Sara chorava naquele culto e dizia: glória a Deus, Deus está reafirmando a promessa mais uma vez. Mas aí os dias iam passando, os anos iam passando, o filho não vinha, a promessa não acontecia, a fé ia ficando talvez um pouco enfraquecida, e daqui a pouco, quando Deus via que eles estavam meio sofridinhos, Deus vinha lá de novo e dizia: Abraão, você vai ser pai de nações. E de novo Abraão se enchia de fé, e de novo Sara recebia um renovo. Mas os dias iam passando até que lá vem o coração humano de novo, cheio de falhas, cheio de contradições. E a Sara diz para Abraão: amor, eu tenho aí uma serva, Agar. Amor, Deus não tem me feito gerar filhos. Abraão, eu penso que eles conversaram muito. E a Bíblia diz que Sara pega a sua serva Agar, entrega para Abraão. A Bíblia diz que Abraão gera um filho em Agar, porque Sara mandou. Lembra que eu falei que dava uma palestra de casal, né? Mas eu acho que vai gerar mais briga do que palestra, porque os homens vão ficar colocando a Sara como errada, né? O Abraão tá lá, né? Não. Sara, aqui em casa quem manda é tu. Se tu tá dizendo para mim me deitar com Agar, eu obedeço, Sara. Sara, eu aceito esse desafio. Sara, eu não quero, mas eu só vou fazer isso porque tu quer, Sara. Aí a Bíblia diz que ela gera um filho, Agar gera um filho. Passa alguns versículos, está lá no capítulo 16. Passa alguns versículos. A Bíblia diz que Sara começa a afligir Agar. Mas não foi ela que entregou Agar para Abraão. Agora Sara vê que Agar está grávida e começa a afligir Agar. E a Bíblia diz que Agar foge da presença de Sara. Ai, tem mais. Lembra que eu falei que a culpa é sempre do outro? A Bíblia diz que a Sara chega para o Abraão e diz assim, ó: Abraão, essa culpa é tua.
que seja sobre você essa maldição, Abraão. Quem sabe Abraão estava olhando e dizendo: mas como assim, Sara? Que culpa é minha? Eu só fiz o que tu mandou. Mas a Sara vai dizer, lá no versículo 5 do capítulo 16, é Bíblia, eu não estou falando nada de mim, é Bíblia. Gênesis 16:5, a Bíblia vai dizer: então disse Sara a Abraão: a minha culpa seja sobre ti. Eu coloquei a minha serva em teu regaço, vendo ela que ela concebeu, agora eu sou menosprezada aos olhos dela. E aí Sara diz para Abraão: que o Senhor julgue entre eu e você. Mas não foi a Sara que fez a confusão toda. Mas o ser humano, o coração é pesaroso. Mas deixa eu continuar, preciso encerrar minha reflexão. Agar começa a ser afligida por Sara, grávida. Ela está grávida. O filho ainda não tinha nascido. E a Bíblia diz que Agar foge da presença da sua senhora Sara. E aí a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, versículo 8, se você quiser acompanhar Gênesis 16 e o versículo 8, e o anjo do Senhor encontra Agar enquanto ela estava andando errante e fugitiva. E o anjo do Senhor diz a Agar: de onde vens? Para onde vais? E ela diz ao anjo do Senhor, grávida, sem ter culpa nenhuma. Ela era serva, ela foi obrigada a se deitar com Abraão. Ela era serva, foi obrigada, ela engravidou. Sara começou a afligir ela foge da presença de Sara. Aí o anjo do Senhor encontra ela. Lembra do título da mensagem? Que lado Deus está? O anjo do Senhor encontra ela e diz: Agar, de onde vens? Para onde vais? E Agar, conversando com o anjo do Senhor, ela diz: venho fugida da face da minha senhora, venho fugida da face de Sarai. Aí olha o que o anjo, versículo 9, Gênesis 16 e versículo 9, olha o que o anjo vai dizer para Agar: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo da mão dela. Ah não, Senhor, o Senhor está errado de novo. O Senhor errou mais uma vez. Agar não tem culpa de nada. Agar é uma serva que foi entregue, ela não teve culpa em deitar-se com Abraão, ela precisou obedecer. Agora ela gerou um filho, ela começa a ser oprimida, ela foge. O anjo do Senhor se apresenta para ela e diz: volta e te humilha. É contraditório entender a vontade de Deus. Com certeza você fica se colocando muitas vezes no lugar de Agar e dizendo: eu não tive culpa de nada, eu estou onde eu estou porque alguém me fez chegar aqui. Eu estou vivendo algo que eu não desejaria, mas o que eu estou vivendo é porque eu fui obrigado. E aí você fica dizendo, e o anjo talvez ainda está dizendo para você: se humilha, meu servo, busca a presença do teu Senhor. Mas deixa eu correr que eu preciso encerrar a mensagem. Aí a Bíblia diz que Agar obedece o anjo. A Bíblia diz que Agar volta para a sua senhora e se humilha. Porém, o mesmo anjo do Senhor, e aqui é o anjo do Senhor com letra maiúscula, era o próprio Deus conversando com Agar, era o próprio Deus numa revelação, numa aparição teofânica, falando com Agar. Aí no versículo 11, o próprio anjo do Senhor vai fazer uma promessa para Agar, dizendo: Agar, eis que concebeste e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porque Deus ouviu a tua aflição. O teu filho será homem bravo, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E aí lá no versículo 13 ela vai dizer: e ela chamou o nome do Senhor que falava com ela,
Tu és o Deus que me vê. Parece que Deus está falando com Agar e Deus está enganado. Parece que Deus está fazendo Agar se humilhar. Parece que Deus está dizendo para Agar: volta, se humilha para Sara, que é a tua serva, porque você está errada, Sara. Parece que Deus está dizendo: Agar, você está errada e a Sara está certa. Mas Deus está fazendo uma promessa para Agar, dizendo: a tua descendência também será poderosa, a tua descendência também deixará o nome escrita. E ela adora o nome do Senhor, e ela deixa o nome relatado daquele local como Deus que me vê. Estou encerrando aqui. Ela foge, ela afligida, sozinha, e aí Deus encontra ela e ela faz um altar. No meio da provação, ela erigiu um altar. No meio da aflição, ela chuta a aflição para longe e diz: eu pensei que eu estava sozinha, mas aqui é o lugar que se chama o Deus que me vê. Ela pensava estar abandonada, mas o anjo do Senhor estava com ela. E aí, pastor, como é que fica? De que lado Deus está? Deus está do lado de Caim ou Deus está do lado de Abel? Deus está do lado de Abraão ou Deus está do lado de Sara? Ou Deus está do lado de Agar? Eu vou dizer de que lado Deus está. Deus está do lado certo, porque aquele que se humilha, ele recebe a humilhação e exalta. Aquele que o serve com fidelidade, ele recebe a fidelidade e o exalta. Aquele que precisa ser corrigido, ele corrige, mas quando entra pelo caminho da correção, ele torna a exaltar, porque ele é o Deus que está sempre do lado certo. Não te preocupe, Deus está te vendo. Não te preocupe, você não está sendo humilhado e está sendo esquecido de todos. Pode ser que na terra todos queiram o teu mal. Pode ser que na terra não exista ser humano que deseje o teu bem, mas Deus dos céus está te olhando, e nessa noite Ele te encontra assim como Ele teve o encontro com Agar, menosprezada, humilhada, sem ter culpa de nada. E a princípio parece que Deus ia defender Sara, parece que Deus ia ficar do lado de Sara e ia colocar um jugo mais pesado ainda sobre Agar. Mas quando ela entende que o próprio Deus visita ela, ela entende que haveria milagre, porque quando Deus visita não é para maldição, quando Deus visita é para bênção, quando Deus visita é para levantar, quando Deus visita é para mudar a história, quando Deus visita com palavra é para que o teu coração seja cheio da palavra e você entenda que Deus está sempre do lado certo. Esteja na vontade de Deus, que você também vai estar do lado certo. Quero orar por você, fica de pé comigo. Talvez você chegue contrariado aqui essa noite, mas você tem entendido que há perdão para a tua vida também. Caim foi perdoado, Caim alcançou misericórdia. Agar, que não tinha culpa de nada, também alcançou misericórdia. Mas a Sara, que projetou tudo aquilo que deveria ser tido como errada, a Bíblia também mais adiante vai defender Sara. Em uma outra passagem, Deus vai se apresentar a Abraão e vai dizer: Abraão, faz tudo conforme Sara está te mandando. Quem sabe Abraão fica sem entender nada, mas Deus vai dizer: é porque sobre a vida de Sara eu tenho promessa, sobre a vida de Sara eu tenho uma ordem. Ela vai ser mãe de multidões, ela vai ser mãe de nações. Então Deus está sempre do lado certo. Se você errou, se arrependa do teu erro. Se você pecou, se arrependa do teu pecado, porque Deus tem prazer em abençoar aqueles que recorrem à sua misericórdia. Eu quero orar por você. Levante a sua mão aí onde você está, meu Deus e Pai.
Nós somos agradecidos pelo teu favor, pela tua graça e pela tua misericórdia. O teu favor nos encontra quando nós reconhecemos o nosso erro. O teu favor nos alcança quando nós reconhecemos que nós precisamos da tua misericórdia. O teu favor nos alcança quando nós dobramos o nosso joelho e nós nos humilhamos diante da tua presença. O teu favor nos alcança, e esse favor perdoa, esse favor liberta, esse favor escreve nova história, esse favor apresenta o teu amor que é imensurável sobre a nossa vida, e aí nós nos tornamos reconciliados diante de ti, e com a reconciliação vem a bênção, com a bênção vem a prosperidade, com a prosperidade vem a minha devoção de gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz. Meu Deus, eu quero viver o centro da tua vontade, eu quero que os meus irmãos vivam no centro da tua vontade, porque nós sabemos, nós entendemos que o Senhor sempre tem bênção para todos que se achegar a ti. Não importa se um dia foi pecador, não importa se um dia andou errante pelos caminhos, não importa se um dia maquinou mal contra a vida de alguém. O que importa é que se hoje reconhecer que o Senhor salva, se hoje reconhecer que o Senhor liberta e perdoa, o Senhor vai alcançar com misericórdia, porque o Senhor é infinito em amor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, a tua fidelidade sobre a vida da tua igreja, que eles sejam encorajados a viver no centro da tua vontade, para que possam desfrutar das tuas promessas. É a minha oração, para a glória de Deus. Amém e amém.